Nós estamos de volta e recebendo mais uma vez uma visita ilustre, que é a do médico Antônio Vasconcelos. Ele esteve conosco recentemente e falamos muito sobre a doutrina espírita. E é esse mesmo assunto que o traz de volta ao nosso programa. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, está tudo bem. E desejamos aos telespectadores deste programa que tenha sempre Jesus Cristo no lado de vocês. Amém. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma doutrina que foi codificada por Allan Kardec, quando ele lançou o primeiro livro da codificação, precisamente no dia 18 de abril de 1857, então, que nós acreditamos na reencarnação. A doutrina espírita sempre existiu, ela surgiu com Allan Kardec, ou há estudos que comprovam que já havia o conhecimento do espiritismo antes dele? A doutrina espírita, ela foi codificada por Allan Kardec. Mas os fenômenos espíritas, eles sempre existiram desde quando, popularmente, como nós dizemos, que o mundo é mundo. Sempre existiu esse fenômeno espírita. Nós nos lembramos de Joana d'Arc, que ela recebia mensagem, venceu diversas lutas, e outros que mostraram isso. Estes fenômenos espíritas. E os grandes pensadores, também a maioria deles eram inspirados por fenômenos espíritas? Todos, Sócrates, Platão, tudo. Nós temos o São Tomás de Aquino, nós temos aquele famoso Arquimedes, que ele tentou mostrar uma parte do empuxo, não descobriu nada. E quando ele foi dormir, ele recebeu aquela chamada intuição, a mensagem espírita, e ele se acorda gritando eureka, eureka, vai lá e descobriu o que é o empuxo, que é aquela força de baixo para cima que sustenta os navios. O que caracteriza a doutrina espírita, doutor Antônio Vasconcelos? Muita gente aí acha que o espiritismo é uma religião, mas ele não é só uma religião. O que caracteriza a doutrina espírita é o triplo aspecto. Ela é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Ela é uma ciência porque estuda os mecanismos de comunicação entre o chamado mundo visível e o mundo invisível para a maioria das pessoas. Não para todos, porque os médios desenvolvidos, eles veem grande parte do mundo invisível e veem os espíritos irmãos. Ela é filosofia porque ela observa o comportamento das pessoas. Ela é religião pelo seu lado moral. Tanto que Allan Kardec recebeu mensagem espiritual do chamado Espírito Verdade, que ele lançou nessa codificação do livro dos Espíritos, que existem as leis morais, é a terceira parte do livro dos Espíritos. São aquelas leis que nós devemos seguir, do qual nós pagamos muito por isso, por não segui-las. Porque se nós seguirmos essas leis morais, nós não havia necessidade de ter as leis do ser humano. A lei do ser humano só existe porque nós não seguimos as leis de Deus. Então, isso é o que caracteriza o Espiritismo. O seu triplo aspecto, ou seja, ciência, filosofia e religião. É um tripé. Está escrito na matemática, todo mundo pode fazer a experiência, que um tripé, por um defeito de uma de suas pernas, ele nunca manca. Mas se ele tiver 2 pés, 4 pés, 5 pés, 6 pés, se um quebrar, manca. Daí ser uma coisa já programada espiritualmente e que ela cresce a cada dia que passa. Porque, pelo lado religião, nós temos a fé, mas é uma fé raciocinada. Não é uma fé cega, não é uma fé que acompanhamos a multidão sem saber o porquê. Isso caracteriza, de um modo geral, o Espiritismo, ou seja, a doutrina espírita. Nós temos observado, inclusive ontem eu conversava isso com um amigo, que um país como os Estados Unidos, que hoje deve estar assim muito mais aberto para o espiritismo, como de fato muitos países do mundo, o senhor poderia até confirmar isso,
são países que mesmo quando não professavam tão largamente, não deixavam com que as pessoas acreditassem tão abertamente, mas já traziam sempre à tona na imprensa notícias de manifestações espirituais dentro de casas, dentro de templos. Como recentemente nós vimos que uma família americana, uma família de pessoas, acho que do Texas, que mudou para um outro estado, eles compraram a casa e a casa tinha um problema, que era uma manifestação espiritual que assustava as crianças da família. E depois de muita tentativa, eles levaram alguém que era uma pessoa ligada à área de espiritismo, que eles chamam lá de sensitivos, e descobriram que um senhor que habitou naquele local muitos anos antes, ele tinha como sonho conhecer os netos, mas o filho tinha vergonha dele e não permitia que isso acontecesse, não permitia que ele tivesse contato com a sua esposa e com os seus filhos, que eram os netos desse senhor. E ele, quando faleceu, materialmente ele foi retirado dali, mas espiritualmente ele permaneceu, que ele queria estar sempre perto dos netos, não por outra finalidade, como simplesmente tentar passar o carinho que não passou enquanto esteve vivo. Mas hoje, como é que está essa questão da manifestação espiritual, principalmente nesses países mais fechados? Estão mais abertas? Elas estão muito mais abertas, e os Estados Unidos, ele se destaca mais pelo conteúdo da ciência, porque eles não dão o nome de espiritismo. Eles evitam, né? Eles evitam esse nome, mas ele chama de consciência. Tanto que amigo Oswami é o trans-PhD em física quântica, ele chama de ciência na consciência. Mas você, lembrando bem este fenômeno, mas ocorreu um fenômeno anterior a esse, do qual despertou alguns fenômenos que deu início à codificação. Na cidade de Hadeville, lá nos Estados Unidos, um viajante, ele foi dormir em uma casa e, como ele não pagou, os proprietários da casa o mataram ele, quer dizer, o corpo físico, cortaram a parte dele em pedaços e botaram nas paredes e rebocaram por cima. Posteriormente, a chamada irmã Fox, daí o chamado fenômeno Hadeville, que é um outro fenômeno, não é aquele que você falou, que aquele é uma realidade. Então, no fenômeno de Hadeville, começou-se a ouvir uns barulhos. E aí começou a se manifestar, e foi esse fenômeno, ele foi dado conhecimento no mundo todo, e juntamente com um outro fenômeno que ocorria por diversão na França, né, de 1840, 1850 por aí, chamado fenômeno da mesa girante, que a alta sociedade se reuniam e fazia com que uma mesa dançasse no ar. E chamado fenômeno da mesa girante, que era o espírito. Eles faziam por brincadeira. Por brincadeira. Aí convidaram Allan Kardec. Allan Kardec, ele estudou na Suíça, na chamada pedagogia pestalozzi, que era a maior de todas, e ele, como um cientista pedagógico, viu que tinha algo a mais. E ele foi estudar. E aí foi iniciado o trabalho que veio chamar codificação do Espiritismo. Ele se chamava Rivail e foi cognominado com o nome de Allan Kardec. Por quê? Porque Allan Kardec foi o espírito dele que viveu encarnado na época de Jesus Cristo. E este nome já veio codificado, e já veio para ser assim, numa reunião, num planejamento reencarnatório, mais ou menos no dia 18 de abril de 1758. Quer dizer, para que 100 anos depois fosse codificado. Ele participou, que seria ele que vinha. Quer dizer, há os planejamentos, as coisas já vêm escritas, pelo menos em grande parte. A fluidoterapia do Centro Espírita Irmão Fego, Amor, Ciência e Espiritualidade. Como é que estão as vendas do livro? Todos os livros já foram esgotados, estamos mandando fazer uma segunda edição, do qual passará a ser vendido, além das casas espíritas e federação, na livraria Escarix,
a partir de segunda-feira, dessa que vem a 8. Esperamos que vocês ajudem algumas casas de caridade, do qual o FEIGO patrocina, e aproveitem uma boa leitura dentro dessa doutrina maravilhosa, que com certeza vocês não irão se arrepender. Comprem, que vale a pena. E lembrando também que esta obra financia obras de caridade. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.